Essa camisa, como diz o irmão Silas, salmão do Pacífico, né? Wild salmão. Então, Deus abençoe, pastor. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Estejam atentos. Amém. Obrigado, Daniel. Esperar as crianças saírem. Enquanto as crianças estão saindo, abre a sua Bíblia comigo no livro de Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, por favor. Atos, capítulo 10, todos encontraram? Quero começar a nossa leitura no versículo 23, Atos 10, 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando, mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Solta aí a nossa leitura. Esta semana eu tenho pregado sobre Pedro. Terça-feira, se você esteve ali em São Paulo, você me ouviu pregando sobre Pedro. É como se eu estivesse pegando no pé do Pedrão. Mas, na verdade, eu tenho visto algumas coisas neste homem que tem me intrigado muito através das leituras do Evangelho. E quanto mais eu vejo Pedro, é como se eu estivesse olhando no espelho. Eu vejo no Pedro um homem igual a mim, igual a você, uma pessoa normal. Uma pessoa que muitas vezes é difícil de lidar com ela. Essa passagem, o contexto dela é Pedro chega nessa cidade chamada Jope, está por ali, e foi ali um chamado para ressuscitar a Tábata, ou Dorcas, e ficou por ali na casa de um homem chamado Simão, também curtidor de couro. E o interessante é que, enquanto ele está ali esperando o almoço, ele tem uma visão. Ele vê descer do céu um lençol com quadrúpedes, com aves, répteis, todo tipo de animal. Todo tipo de animais dentro deste lençol. E o mais interessante é que ele ouve a voz e ele reconhece que é a voz de Deus, e a voz diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: não. É como se fosse nós lá no Brasil. Acho que a gente pode identificar bastante isso quando a gente vem lá daquela terra tão boa. Não sei quantos aqui são de Goiânia. Ô, terrinha santa, né? Lugar bom, gostoso. E é como se nós viéssemos de lá antes do almoço. A gente está esperando. Terrinha quente também, né? Diga-se de passagem, um lugar quente. A gente chega, senta, e de repente é como se estivesse numa fazenda e alguém falava: ó, o boi está aí, está pronto, o boi está lá em pé, é só matar e comer. E a gente diz: não, não vou não. E continua dormindo. Novamente o dono da fazenda chega e fala: o boi já está morto.
a carne está cortada. É só você temperar e pôr para assar. Também não vou não. Depois chega e fala, olha, já está assada a picanha, está assada, é só comer. E a gente acaba dizendo não novamente. Esse é o estilo de Pedro. Por causa da sua cultura, por causa da sua tradição, ele diz não para Deus. Não vou fazer isso, eu nunca fiz, Senhor. Nunca fiz isso em toda a minha vida. Não é hoje que eu vou fazer. E eu vejo nesse Pedro um homem, como eu disse, igual a mim e a você. Um homem que se diz cristão. Mas se eu for olhar a história de Pedro, da onde eu trago essa mensagem, eu vejo que nós, como cristãos, precisamos passar por 4 conversões na nossa vida. Pastor, você está querendo pregar heresia? Isso não é heresia. Nós precisamos passar por 4 decisões na nossa vida. Precisamos passar por 4 conversões. E eu vou falar sobre essas 4 conversões nesta noite. A primeira conversão que nós temos que passar é a conversão de ter Jesus como nosso Salvador. Para nós, no contexto da igreja evangélica, nós entendemos isto. Mas o mundo lá fora não consegue entender esse conceito. Quantas pessoas já nos confrontaram pelo fato de chegar e perguntar, você tem certeza da sua salvação? E se a sua resposta é sim, você vai encontrar uma pessoa que vai dizer, isso é uma afronta. Como que você pode dizer com tanta certeza que você é salvo? Eu já encontrei pessoas assim. Não entendem o conceito de salvação. Praticam toda a religiosidade, todo tipo de religião, pratica a religião da sua cultura, e diga-se de passagem que nós brasileiros viemos de uma cultura religiosa, por um lado positivo, mas por um outro lado também negativo. E graças a Deus hoje nós somos uma maioria, uma porcentagem considerável dentro do Brasil, evangélicos. Mas o Brasil é uma cultura religiosa. E por causa, às vezes, desses conceitos preconcebidos, as pessoas não entendem o que é receber Jesus Cristo como Salvador. O que é converter, ter Jesus na nossa vida como Salvador. Nós estamos pregando este ano séries que diz alcançar milagres com Deus. Essas séries têm sido baseadas nesse tema, de alcançando o impossível com Deus. E nós estamos, na verdade, começando falando a respeito de alcançando o impossível com Deus, através de um relacionamento com Ele. E nós não podemos alcançar impossíveis se nós não tivermos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Tendo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E é um conceito que não é entendido. Mas dentro da própria igreja, existem pessoas que ainda não entenderam esse conceito. Que estão por anos frequentando a igreja evangélica e ainda não entenderam esse conceito. O mundo lá fora, tudo bem, mas para nós dentro da igreja, nós ouvimos essa mensagem domingo após domingo, e tem pessoas que não entenderam o conceito ainda. Tem pessoas que não entendem o que é ter Jesus como nosso Salvador. Graças a Deus, a maioria sabe e entende, mas existem algumas pessoas que não entenderam a mensagem. Ainda hoje na sala ali, antes do culto, eu estava ensinando e dizendo, eu tenho preocupação quando a religião, o nosso cristianismo se torna uma cultura. A história da igreja tem mostrado isso.
Quando o cristianismo se torna uma cultura, as pessoas nascem dentro do cristianismo e não fazem aquela decisão no seu coração: eu quero entregar a minha vida para Jesus. E muitos filhos de casais cristãos nascem e crescem na igreja, mas não entendem esse conceito. E eu tenho uma preocupação quando eu vejo isso acontecendo. Pessoas que, além disto, pessoas que estão na igreja há muitos anos e não conseguiram entender isso até hoje. Que para ter a salvação, só há uma forma para viver a vida eterna com Deus. E essa única forma é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo diz que Ele é o único caminho. E lá no Brasil diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano, é uma mentira. Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho. E não há nenhum outro caminho fora de Jesus. Eu me lembro, anos atrás, conheci o irmão Milton. Assim ele era chamado de irmão Milton. Por mais de 20 anos. E esse é relato de sua esposa. Por mais de 20 anos, o irmão Milton esteve num banco de uma igreja evangélica acompanhando a sua esposa. Mas nunca havia entregado a sua vida para Jesus. Nunca. Nunca havia entregado a sua vida para Jesus. Porque ele não havia entendido a mensagem. Mas graças a Deus, que antes dele passar para a eternidade, ele entendeu que Jesus era o único caminho de salvação. Nós podemos até especular, não sabemos qual é o motivo pelo qual pessoas vivem dessa forma dentro da igreja, nós não sabemos. Podemos até afirmar, podemos dizer, quem sabe, as pessoas não entregam a sua vida para Jesus com vergonha. Talvez, quem sabe, muitas pessoas não entregam a sua vida para Jesus porque tem vergonha. O que vai dizer a minha tia Zezé? O que vai dizer a minha vovó Aninha? Que me criou nessa religião, que me criou desse jeito? O que eles vão pensar de mim quando eu chegar e dizer, eu sou cristão? Eu sou crente? Coitada da minha tia Zezé, ela vai dar um ataque do coração. Vergonha, pressão da sua própria família. Por isso que muitas pessoas não entregam seu coração para Jesus. Você pode até falar, pastor, eu já entreguei meu coração para Jesus. Eu já entreguei meu coração para Jesus. Se você entregou, graças a Deus, mas eu conheço a Bíblia que eu leio e ela diz que quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, primeiro, há mudança na nossa vida. Nós mudamos completamente a nossa forma de viver. Segundo, nós temos comunhão com os santos. O nosso desejo é estar na casa do Senhor. Se é bom ou agradável, eu não sei. Você pode tirar as suas conclusões. Mas nós temos que estar na casa do Senhor. Essa é a nossa família agora. A nossa família cristã. E muitos, às vezes, não entregam a sua vida para Jesus. Talvez por vergonha, como eu disse. Mas o problema é o que vai acontecer quando você passar para a eternidade. A sua tia Zezé não vai poder fazer nada por você. Seu tio Joãozinho não vai poder fazer nada por você. A única pessoa que pode fazer por você é Jesus Cristo. Mas a decisão tem que ser feita aqui agora na terra. Tem que ser antes de você fechar os seus olhos e ir para a eternidade. E quanto ao que dizem de você, não interessa, o que interessa é o que diz Deus de você. Isso é o mais importante. Talvez muitos não entregam a sua vida para Jesus por causa do pecado. Estão entrelaçados em pecados. Estão vivendo em pecados. E até mesmo dizem, não, primeiro eu vou endireitar a minha vida para que eu entregue meu coração para Jesus.
Para você que está me ouvindo hoje à noite, para você que está me ouvindo através do vídeo, através da internet, deixe-me dizer uma coisa. Se esse for o seu pensamento, você nunca vai entregar a sua vida para Jesus, porque nós nunca vamos alcançar a perfeição. A Bíblia diz que nós temos que entregar a nossa vida para Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Entrega, chega diante dEle do jeito que você está. Não preocupa com a sua vida como ela está agora. Tem pessoas que dizem, eu não entrego enquanto eu não endireitar a minha vida, porque o dia que eu for ser crente, eu vou ser crente de verdade. Até dizem assim, o dia que for crente, eu vou ser crente de verdade. Não vou ser igual o pastor William, para não usar outros exemplos. Mas pense você que não tem muitas pessoas que dizem isso? Claro que tem. Porque eu sou humano. Eu sou como Pedro, por isso eu trago essas mensagens para você. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Se você está esperando e entrar dentro de uma igreja, como se estivesse entrando dentro de um museu de perfeição, você está enganado. Se você está pensando que vai entrar em uma igreja onde todo mundo é perfeito, deixe-me te dizer uma coisa, não entra então não, porque você vai atrapalhar. Porque onde quer que nós vamos, nós levamos a imperfeição e o erro conosco. Então, primeira conversão que nós temos que fazer é ter Jesus Cristo como nosso Salvador. A segunda conversão que nós temos que ter é Jesus Cristo como nosso Senhor. E eu baseio isso na vida de Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro fez parte dos 12. Pedro foi um apóstolo. Pedro, na maioria das vezes, ele é o tipo do cristão como eu e você, que muitas vezes falamos que fazemos, mas não fazemos. Muitas vezes somos crentes, cristãos da boca para fora. Eu vou mostrar para vocês a história de Pedro. Essa passagem que nós lemos de Jope. Nós temos que entender uma coisa. Pedro andou com Jesus. Pedro esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro andou sobre as águas quando Jesus caminhou sobre as águas. Pedro estava com Jesus quando Jesus ressuscitou mortos. Pedro viu tantas maravilhas, experimentou tantos milagres com Jesus. E antes de subir ao céu, na verdade, um dos primeiros discípulos que viu Jesus saindo da sepultura, lá no cemitério, foi Pedro. E antes de subir aos céus, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O problema é que eu olho para a vida de Pedro e entendo que o mundo de Pedro era muito pequeno. O mundo de Pedro ele era mais ou menos parecido com o meu mundo. Reduzido dentro da minha cultura. Reduzido dentro da minha família. Reduzido dentro da minha área de conforto, dentro da minha cidade, do meu local. Esse era o mundo de Pedro. Não era um mundo que vai além das fronteiras, além das barreiras que os meus olhos alcançam. E Jesus disse: vai a todo mundo e pregai o Evangelho. E nós vemos essa história aqui. Essa história, na verdade, é o primeiro relato da viagem missionária de Pedro dentro do Novo Testamento. E, para ser mais triste ainda, a primeira e a única viagem missionária relatada. Essa passagem, se você estudar, você vai ver que ela está acontecendo mais ou menos entre 5 a 10 anos depois que Jesus subiu aos céus. Esse é o Pedro que nós estamos falando nessa noite. O Pedro que diz que vai, mas não vai.
O Pedro que diz: ainda que se for necessário, eu morrerei por causa de você, mestre. E nega Cristo 3 vezes. Será que existe pessoas aqui nessa noite como Pedro? Se você não é, eu sou um como ele. Por isso que eu identifico muito, estou pregando essa semana falando sobre Pedro, porque vejo nele uma pessoa como eu e você, e vejo os exemplos dele, coisas que nós podemos aplicar na nossa vida e crescer espiritualmente. Para que nós possamos crescer espiritualmente, ser melhor. Primeira conversão é converter a Jesus como nosso Salvador. Segunda, como Senhor. A minha pergunta: quem é o Senhor na sua vida? Se você senta no trono como rei, o Senhor é você. Se você só faz o que você acha que é conveniente para você, você é o rei da sua vida. Se tudo gira em torno de você, é porque eu sou o rei na minha vida. Jesus Cristo não é meu Senhor. O problema é que muitas vezes nós agimos assim: se não estiver de acordo comigo, para mim não serve. Se não cantarem esse hino hoje à noite na igreja, essa música, para mim não serve. Se eu não estiver escalado para cantar ou para tocar, o culto para mim não serve. Se eu não estiver escalado para fazer alguma coisa, eu também não vou fazer parte. Se o pastor não mudar algumas coisas aqui, eu vou sair e não vou mexer mais com a igreja, porque a igreja dá dor de cabeça. Essa muitas vezes é a nossa reação, a nossa atitude. E eu nem vou tocar no assunto de oração, nem vou tocar no assunto de leitura da palavra de Deus. Como disse Jesus: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Essa é a maior pergunta que nós temos nessa noite. Por que nós chamamos Ele de Senhor e Senhor, mas não fazemos? Não deixamos Ele em senhorio na nossa vida. Jesus tem que ser exatamente o nosso Senhor. E Ele nos manda fazer muitas coisas. Se nós formos ali no livro de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver a maior sessão de ensino de Jesus nos evangelhos. O Sermão da Montanha. Jesus Cristo ali fala tantas coisas. Ele fala: gente, não sejam orgulhosos, seja humilde. E nós somos orgulhosos. Seja humilde, somos orgulhosos. Ele nos ensina a dar e nós só queremos receber. Jesus manda não julgar, e eu não somente acuso, como julgo, condeno e executo. Ai daquele que cair na nossa mão. Ai daquele que cair na nossa mão. Nós não somente julgamos, como condenamos, culpamos, condenamos e executamos. Terceiro, primeira conversão, converter a Jesus como nosso Salvador. Segundo, converter a Ele como nosso Senhor. Terceiro, converter ao Espírito Santo. Eu dou graças a Deus de poder falar do Espírito Santo dentro dessa igreja, porque tem várias igrejas que não podem nem sequer falar no nome do Espírito Santo. Estão tão centrados na sua religiosidade que não pode ouvir falar do Espírito Santo. Nós temos que não somente ter Jesus como nosso Senhor, como Salvador, mas temos que ter o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. É verdade que quando eu aceito Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Mas muitas vezes o Espírito Santo não passa na nossa vida de um roommate.
Você que mora aqui nos Estados Unidos, você sabe o conceito de roommate. É aquele que entra na sua casa porque está alugando um quarto, mas ele não tem o direito de dar palpite, de dar opinião, de conduzir, de falar nada. E se começar a fazer isso, melhor mandá-lo embora. Porque um dia ele acaba tomando a sua própria casa. Mas é esse o conceito que nós tratamos o Espírito Santo como se fosse um roommate. Ele não tem direito de nos conduzir. Ele não tem direito de nos ensinar. Ele não tem direito de dar opinião na nossa vida. Porque o dia que nós nos rendemos a Ele, nós perdemos o controle da nossa própria vida e nós não queremos. Nós temos que nos render ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem para habitar dentro de nós, mas Ele quer viver, Ele quer ter uma vida conosco, Ele quer interagir. Por isso que todas as vezes que nós pararmos, sentarmos, colocar os nossos joelhos no chão e for orar, nós temos que dizer: Espírito Santo, agora que eu falei, que eu pedi, fale comigo, Espírito Santo. Me conduza. Me dê a sabedoria para ensinar a minha família nos teus caminhos. Me dê a sabedoria para ser um melhor esposo, para ensinar os meus filhos. Me dê a sabedoria, Espírito Santo, mostre para mim as coisas que podem ser prejudicial na minha vida, Espírito Santo. E se eu errar, Espírito Santo, me levanta e me conduza novamente. Nós temos que estar mais abertos, ser mais sensível à presença do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos Ele de lado. Não deixamos Ele ter vida, não paramos para ouvir. Pastor, que negócio é esse de ouvir o Espírito Santo? Deixe-me falar uma coisa para você. O Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de nós. Ele ouve e fala conosco. Se você dizer: pastor, você está louco, o Espírito Santo fala, não sei como, mas Ele fala. Não fala com a voz audível, mas quando Ele fala, nós sabemos quando Ele está falando conosco. Se você buscá-lo em oração, Ele vai falar com você. Ele vai dar resposta às coisas que você tem buscado. Eu me lembro anos atrás, quando eu trabalhava dirigindo caminhão, fazendo limpeza de construção, eu fui enviado por um contratista meu até São Francisco, e algumas pessoas já conhecem esse testemunho. Fui enviado ali em São Francisco para tirar uma cama que estava dentro de um quarto. Como eu não gosto, nunca gostei de dirigir em São Francisco, principalmente caminhão, naquelas ruas muito movimentadas, cheia de subida e descida, sem lugar para estacionar. Primeira coisa que eu disse, eu não podia dizer não. Eu simplesmente falei que iria, e quando ele me perguntou o preço para pegar uma cama, eu dei o preço mais elevado que eu pudesse dar. Para minha surpresa, ele disse sim. Eu tive que ir nesse local, ele me aconselhou, disse: você vai até esse edifício, é um prédio muito luxuoso, você vai chegar, apertar a campainha, conversar com alguém através do interfone e dizer que eu te mandei lá, que você é o William e que você iria buscar a cama. E eu fiz conforme ele me ensinou. Cheguei lá, subi. Quando eu cheguei no apartamento, toquei a campainha, a mulher veio, abriu a porta. E ela disse: a cama está no quarto. E eu acompanhei essa mulher até o quarto, um apartamento muito grande, bonito, e acompanhei. Quando cheguei lá, observei que tinha uma cama de médico, de hospital, e uma senhora deitada nessa cama. E à medida que eu ia passando, eu pegava peça por peça da cama que estava desmontada, de uma cama desmontada, e descia a escada, levava para o meu caminhão lá na rua, e colocava no caminhão, voltava, pegava outra peça. Enquanto isso, eu conversava com aquela mulher que atendeu a porta, descobri que ela era uma enfermeira, e estava ali enviada pelo governo, que aquela mulher que estava na cama, não tinha ninguém por ela, não tinha esposo, não tinha irmão, não tinha filhos, não tinha ninguém.
Era uma senhora de 93 anos de idade, o nome dela é Harriet. E eu passava e perguntava uma coisa ou outra. Perguntei a ela por que ela estava ali. Ela disse que ela estava muito velha, que os médicos mandaram ela para casa para que ela ficasse ali para gastar os últimos dias dela. Perguntei se ela estava doente. Não, é simplesmente idade. Enfraqueceu e está esperando os dias. E perguntava entre uma coisa e outra, levando, perguntei, ela fala, não, ela não está falando, mas ela escuta, ela entende, ela tem seus sentidos, a única coisa é que ela está fraca, não está falando. Peguei a última peça, desci as escadas, no meio da escada, eu senti a voz, eu ouvi a voz, melhor dizer, eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu te trouxe aqui para você falar do meu amor a ela e você está indo embora. Eu senti um choque na escada. Desci, coloquei a última peça, o portão já estava trancado, toquei novamente a campainha. Disse para a mulher que eu precisava subir, ela abriu a porta. Abri o portão, cheguei no apartamento, não sabia o que dizer. Estava eu ali numa situação, diante de um apartamento onde todos, ou somente as duas pessoas que estavam ali, americanos. Não sabia o que dizer. A primeira coisa que eu disse para ela foi: eu estou aqui porque eu sou um servo de Deus. A mulher olhou estatalada para mim, eu falei: eu queria que você me desse permissão para falar de Jesus, do amor de Jesus para Harriet. Ela falou: não posso. Eu insisti, eu falei: eu preciso de falar do amor de Jesus. Se você quiser, você pode me acompanhar. 2 minutos só que eu preciso para falar com ela. Essa enfermeira permitiu, me acompanhou, eu fui até o quarto. Puxei uma cadeira, coloquei junto à cabeceira da cama. A enfermeira sentou do outro lado oposto, me observando. Eu comecei a falar com ela: Harriet, eu estou aqui porque eu sou um servo de Deus. Eu vim aqui para falar do amor de Jesus para você. Eu vim falar para você que a nossa vida, ela não termina aqui. Que nós temos uma vida eterna para viver, mas a nossa decisão nós fazemos aqui e agora. Eu vim aqui para te dizer, Harriet, que você pode viver a sua vida eterna com Jesus ou afastado dele eternamente. A única coisa que você tem que fazer, Harriet, e eu sei que você não consegue falar, mas eu sei que você está me ouvindo, a única coisa que você tem que fazer é crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador neste momento. E eu comecei a passar as mãos no cabelo dela, ela tinha um cabelo branco como essa folha de papel que eu tenho nas mãos. E os cabelos brancos dela eram completamente brancos pela sua idade. E eu falava com ela e passava a mão nos seus cabelos e dizia: Harriet, eu vou fazer uma oração, eu quero que você repita no seu coração cada palavra. E eu comecei: Senhor, Jesus Cristo, eu sei que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu sei que em Ti eu tenho vida eterna. Por isso eu entrego a minha vida nas Tuas mãos agora. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Quando eu terminei de fazer essa oração, levantei a cabeça, olhei, a enfermeira estava chorando, derramando lágrimas, não se continha. Terminei, agradeci, peguei o caminhão, fui para minha casa, dirigi mais ou menos 1 hora e pouco, até chegar no estacionamento. Cheguei na minha casa, arrumei, fui para um culto à noite. Quando eu cheguei, tinha um recado na minha secretária eletrônica,
do contratista que havia me contratado. Ele disse que assim que eu saí do apartamento, Harriet faleceu. Jesus deu vida a Harriet até o momento que eu pude ir lá e falar do amor dele para ela. Mas isso não teria acontecido se eu não tivesse cedido à voz do Espírito Santo que falou no meu coração. Eu tive que ser sensível a Ele. E ser sensível ao Espírito Santo é nos render também ao senhorio de Cristo. E a quarta versão que nós temos que passar na nossa vida, e com essa eu estarei encerrando, é a conversão às pessoas, aos pobres. Eu vejo Pedro chegar na casa de Cornélio e a primeira coisa que Pedro fala é: vocês sabem muito bem que eu não deveria estar aqui. Vocês sabem que não é permitido eu vir aqui. Nós deixamos as nossas barreiras, os nossos pensamentos, a nossa religiosidade, a nossa cultura, nos afastar das pessoas que Deus está nos enviando a elas. A primeira coisa que Pedro faz é fazer isto. Eu não deveria estar aqui, você sabe disso. Como se ele estivesse fazendo um favor para Cornélio. Mas a missão de Jesus, e Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, descreve a missão de Jesus. A missão de Jesus tem a ver com os pobres, com os necessitados, com aqueles que são diferentes de nós. Jesus disse: a sua missão, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Os olhos de Jesus estão sobre as almas, sobre as pessoas, sobre os pobres, sobre as pessoas em necessidade, sobre aqueles que são rejeitados pela sociedade, sobre aqueles que eu rejeito e que você rejeita também, sobre aqueles que estão caídos nas sarjetas, que nós olhamos para eles e dizemos que não tem jeito mais. São alcoólatras, são drogados, são prostitutas. Os olhos de Jesus estão sobre essas pessoas, e foi para eles que Jesus veio. Foi para nós que Jesus veio. Para os pecadores, pessoas que são diferentes, que pensam diferente de nós, Jesus Cristo veio para eles também. Muitas vezes nós tomamos Deus como um bordão de batalha, e até mesmo usamos Deus para nós lutar contra os próprios irmãos de igreja, porque não temos um Deus verdadeiro, mas um símbolo de religião. E o amor de Jesus está para qualquer pessoa, e é disponível para qualquer pessoa. Muitas vezes, porque as pessoas não pensam como eu penso, a minha tendência é discriminá-los e levantar um obstáculo e não ter amizade mais com eles. Até quando eu vou caminhar desta forma? Até quando nós, como igreja, vamos caminhar desta forma? Até quando, como igreja, nós vamos estar somente olhando para dentro das quatro portas? Até quando, como crente, eu vou estar olhando somente para mim? Terça-feira, quando eu estava pregando, ainda sobre Pedro, eu encerrei, lembrando a igreja, no capítulo 21 de João. Depois de Pedro ter pisado na bola, ter negado Jesus, Jesus aparece para ele e chama ele: Pedro, vem cá. Vamos conversar aqui, Pedro. Você me ama? Pedro falou: tu sabes que te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros, Pedro. A Bíblia diz que, novamente, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor.
apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez Jesus perguntou, e a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. Pedro, tu me amas? E ele com muita tristeza diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. E eu lembrei, igreja, que esse evangelho, escrito por João escreve ele cuidadosamente, inspirado pelo Espírito Santo para mostrar Jesus como Deus. As citações no Antigo Testamento que falava a respeito de Deus, dizia que Deus era o único que sabia todas as coisas. Por isso, no final do Evangelho de João escreve mostrando essa passagem, Pedro dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas, afirmando que Jesus é Deus. E a tristeza de Pedro veio porque isso levanta dúvida, quando o próprio Deus está me perguntando se eu o amo, e pergunta 3 vezes, vem tristeza no meu coração, porque eu duvido, será que o meu amor não é profundo o suficiente para Deus perceber que eu o amo? E Jesus simplesmente diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque na verdade o nosso amor a Jesus Cristo, ele se reflete no cuidado de outras pessoas. Quando nós dizemos que amamos a Deus, nós temos obrigação de cuidar de outras pessoas. Nós temos nos dado por encargo amar e cuidar de outras pessoas. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça neste momento. Nessa noite eu preguei sobre Pedro. E a mensagem central, ela nos conduz ao rendimento completo a Deus. Em várias outras áreas na nossa vida que merece uma mudança completa, e é isso que a palavra conversão significa, mudança de caminho. Poderia falar de outras áreas, mas essas áreas são principais. Não pense que você vai chegar aos céus por causa da religiosidade, ou da cultura, da tradição da sua família, ou do seu país. Porque Jesus Cristo diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Hebreus diz que ao homem está ordenado viver uma só vez, e vir depois o juízo. Não há nada neste mundo que possa nos dar salvação fora da pessoa de Jesus. Ainda que eu vendesse, que eu desse tudo, ainda que eu me sacrificasse por amor a outras pessoas, isso não passaria de obras. Salvação é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Se há alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer, eu gostaria que todos estivessem de cabeça baixa neste momento e que estivessem em intercessão. E se você está aqui nessa noite e diz, eu quero entregar a minha vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Estarei orando por você. Se você diz, pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu ainda preciso entregar
me render completamente ao senhorio dele na minha vida. Se você quer se entregar completamente ao senhorio de Jesus na sua vida, levante a sua mão. Quero estar orando por você. Tenho visto essa mão levantada, pode baixar. Pode baixar sua mão. Várias mãos estão se levantando. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Se você diz, pastor, eu quero entregar, eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo na minha vida mais profundo. Eu quero sentir, eu quero gastar tempo, eu quero falar, eu quero ouvir o Espírito Santo falando, eu quero orar e entregar completamente a minha vida. Espírito Santo, cuida de mim. Eu quero ter esse relacionamento. Eu quero que o Espírito Santo seja mais do que um habitante dentro de mim, mas que me conduza, que seja aquele que vai adiante em cada passo me conduzindo. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, eu quero orar por você. Estou vendo várias mãos erguidas, pode abaixar, pode abaixar. Pai, eu oro neste momento por cada pessoa que está aqui no nosso meio, na tua igreja, na tua casa, por esses que estão nos ouvindo através dos meios de comunicação. Pai, eu oro para que o Senhor seja o Salvador em primeiro lugar, e que seja o Senhor na nossa vida, que nós possamos nos render aos seus pés completamente. Viver uma vida em submissão completa. Tomar a nossa cruz e seguir a Ti, Pai. Mas também tendo Teu Espírito dentro de nós. Falando, conduzindo, nos direcionando. Nos fazendo crescer e nos santificando, Pai. Pai, que a presença de Jesus na minha vida, do Espírito Santo, transforma o meu coração para que eu possa amar as pessoas. Para que eu possa, Senhor Deus, ser instrumento de salvação na vida daqueles que estão distantes de Ti. Na vida daqueles, Senhor Deus, que pensam diferente de mim. Daqueles que estão marginalizados, daqueles que são diferentes, Pai. Que nós possamos entender a Tua chamada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.